Você acha que escolhe por quem se apaixona, né? Mas se isso não for verdade? E se todas as pessoas que você já gostou foram na verdade escolhidas por algo dentro de você que você não controla? Você já sentiu aquele frio no estômago que aparece do nada, como se algo estivesse se movendo dentro de você, enquanto o coração acelera sem motivo claro, as mãos ficam levemente suadas? É uma sensação estranha, porque ao mesmo tempo que parece boa, também tira você do controle. As pessoas costumam chamar isso de borboletas no estômago, como se fosse algo leve, bonito, quase mágico. Mas na realidade o que está acontecendo não tem nada de mágico. Esse frio no estômago é apenas o seu corpo reagindo, o seu cérebro interpretando aquele momento como algo importante, imprevisível ou até potencialmente arriscado. Diante disso, ele ativa automaticamente o seu sistema de alerta. A respiração muda, o corpo entra em leve tensão e a mente começa a girar em torno de uma única pessoa. É exatamente nesse ponto que tudo começa a parecer especial, diferente, como se houvesse algo ali que você não consegue explicar. No entanto, talvez a pergunta não seja por que isso parece tão intenso, mas sim o que dentro de você acabou de ser ativado. Porque ao contrário do que parece, esse sentimento não começa no coração, ele começa no cérebro. E talvez você não esteja se apaixonando por pessoas, você esteja reagindo a padrões. Pode parecer algo mágico, um olhar, uma conversa e de repente você sente algo, mas por trás disso existe um sistema invisível rodando dentro da sua mente, um tipo de algoritmo biológico, tomando decisões antes mesmo de você perceber. E o mais estranho é que esse sistema não está tentando te fazer feliz, ele está tentando te manter no que é familiar. Antes mesmo de qualquer pensamento consciente surgir, existe um detalhe que quase sempre vem primeiro: a aparência, um rosto, um olhar, a forma como alguém se move ou simplesmente ocupa o espaço ao seu redor. Em questões de segundos, o seu cérebro começa a formar uma impressão, muitas vezes sem que você perceba. Essa reação é automática, rápida, quase instintiva, como se uma parte mais antiga da sua mente estivesse avaliando sinais que você não consegue explicar. A ciência que sugere essa primeira atração visual está ligada a padrões profundamente enraizados, como simetria facial, expressões que indicam saúde ou vitalidade e pequenos detalhes que passam despercebidos conscientemente. Mas o mais curioso é que isso não funciona de forma universal, porque a sua percepção de beleza não é construída apenas por biologia, mas também por experiências, memórias e referências acumuladas ao longo da vida. Mas a aparência por si só não explica tudo. Muitas vezes o que realmente prende a sua atenção não é o rosto em si, mas a forma como aquela pessoa se comporta sem perceber. A maneira como ela olha, o ritmo dos movimentos, a postura, o tom de voz, pequenas pausas entre as palavras. O seu cérebro capta esses sinais de forma quase silenciosa, interpretando intenções, emoções e até níveis de confiança ou vulnerabilidade. Existe uma leitura constante acontecendo em segundo plano, uma análise rápida daquilo que parece autêntico, seguro ou emocionalmente relevante. É por isso que às vezes alguém pode não chamar tanta atenção à primeira vista, mas ainda assim se torna irresistível com o tempo, enquanto outra pessoa, mesmo sendo considerada perfeita, não provoca absolutamente nada. E antes mesmo de você ter tempo para racionalizar qualquer coisa, o seu cérebro já tomou uma decisão inicial, e é exatamente a partir desse primeiro impacto que o resto do processo começa. A ciência mostra que a atração não é uma coisa só. Segundo estudos da antropóloga Ellen Fisher, existem 3 sistemas diferentes no seu cérebro: o desejo, a atração e o apego. O desejo é o mais primitivo, impulsionado por hormônios como testosterona e estrogênio, empurrando você na direção de alguém sem envolver necessariamente emoções profundas. Já a atração é onde tudo se intensifica, porque a dopamina invade o cérebro, criando uma sensação de euforia que faz aquela pessoa ocupar espaço demais na sua mente. E por fim, o apego, que envolve hormônios como oxitocina e vasopressina, criando conexão, conforto e uma sensação de segurança. O mais curioso é que esses 3 sistemas não precisam funcionar juntos. Você pode desejar alguém, pensar em outra pessoa e ainda sentir falta de alguém do passado. Isso não é confusão emocional, é o seu cérebro rodando múltiplos sistemas ao mesmo tempo.
Quando você tem um crush, você não está apenas sentindo algo, você está em um estado químico alterado. A dopamina dispara no seu cérebro, a mesma substância associada a vícios, o que explica por que pensar nessa pessoa gera prazer e por que você continua voltando para isso. A norepinefrina entra em ação, acelerando o coração, aumentando a tensão e deixando o seu corpo em alerta. E ao mesmo tempo, os níveis de serotonina diminuem, criando um padrão semelhante ao de pensamentos obsessivos. Ou seja, o seu cérebro te coloca em um estado onde você simplesmente não consegue parar de pensar naquela pessoa. Não é coincidência, é um mecanismo. E então as coisas ficam ainda mais profundas. O seu cérebro não procura o que é melhor para você, ele procura o que é familiar. Existe algo chamado efeito de mera exposição, que mostra que quanto mais você vê alguém, mais confortável essa pessoa se torna. E conforto muitas vezes é confundido com atração. Pesquisas de instituições como Harvard University mostram que nossas escolhas são fortemente influenciadas por experiências antigas, especialmente da infância. Não é sobre aparência, mas sobre comportamento, dinâmica emocional e sensações que você já experimentou antes. Isso significa que você pode estar se apaixonando por pessoas que ativam padrões antigos, mesmo quando esses padrões não são bons para você. Além disso, existe a chamada matching hipótese, que sugere que tendemos a nos atrair por pessoas com níveis semelhantes de aparência, valores ou estilo de vida, como se o cérebro estivesse tentando minimizar riscos. Não é exatamente romantismo, é uma forma de cálculo. Neurocientistas como Sheena Jocelyn e Paul Frank Land mostram que memórias emocionais influenciam decisões sem que você perceba. O seu cérebro guarda padrões invisíveis e quando algo se encaixa, ele reage automaticamente. Um olhar, um tom de voz, um comportamento específico e de repente você sente algo forte sem entender o porquê. Mesmo com toda essa explicação, ainda existe algo difícil de definir, o chamado fator X, aquela sensação de que algo simplesmente se encaixa, que vai além da aparência ou da química, mas talvez esse algo a mais não seja tão misterioso assim, talvez seja apenas o seu cérebro reconhecendo padrões que fazem sentido para você. E nem todo sentimento surge de forma intensa, às vezes ele cresce. Cientistas mostram que quanto mais tempo você passa com alguém, mais o seu cérebro se adapta a começar a criar conexão. É por isso que algumas das relações mais fortes começam quase sem interesse. No final, existe uma verdade desconfortável nisso tudo. O seu cérebro não está tentando te fazer feliz, ele está tentando te manter no que é familiar, mesmo que isso signifique repetir padrões, mesmo que isso signifique dor. Então, da próxima vez que você tiver um crush, talvez valha a pena parar por um segundo e se perguntar: isso é realmente uma escolha ou é apenas o meu cérebro repetindo algo que ele já conhece? Porque no fim, talvez você nunca tenha escolhido ninguém, talvez você só esteja reagindo.